Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um dia. Hoje nós vamos fazer uma coisa bem legal. É uma dinâmica completa de trabalho que eu estou entregando para esse cliente específico. E eu queria trazer vocês junto comigo, justamente para vocês entenderem como um advogado, né, que faz o que eu faço, que faz o que a GNA faz, conseguem ser úteis aí para você. Hoje eu estou aqui em Contagem, basicamente nas duas avenidas mais famosas da cidade. Estou aqui na esquina da João César de Oliveira com José Faria da Rocha. Para quem conhece, aqui em Contagem, Contagem, né, a capital aí das associações, todo mundo sabe. Aqui na João César é onde fica a sede da GNA. Nós estamos a menos de 50 metros aqui para frente, naquele prédio executivo ali. E aqui a José Faria é uma das, né, avenidas também, a segunda, aliás, mais popular da cidade. Ela quem corta, né, como se diz, essa região que não é o centro de Contagem, mas essa região central do comércio daqui de Contagem. Vou contar para vocês de forma bem simples o que nós vamos fazer hoje. O nosso trabalho ele tem multifacetas. Então, dentro desse escopo, deste trabalho que foi feito por esse cliente, a gente tem registro de marca, e no decorrer do bate-papo vocês vão entender o tanto que isso é relevante. Tem treinamento de gestão dos líderes, dos gestores da empresa. Tem consultoria ou mentoria em desenvolvimento pessoal. Isso a gente vai fazer com ele no escritório. Acredito que a reunião vai acontecer logo aqui na sequência, mas um dos primeiros pilares que eu queria tratar para conseguir fazer tudo isso era uma visita em loco. Por quê? É uma loja de utilidades domésticas, ou seja, coisas do lar, garfo, faca, panela, uma empresa que já existe há mais de 30 anos, o sócio fundador hoje já é falecido, já tinha quase 40 anos de comércio aqui mesmo nessa região, que ela é bem famosa por esse tipo de estabelecimento. E o que eu venho trazendo para esse cliente desde que ele me contratou é uma visão de mudança. Por quê? Estou estagnado, estou vendendo muito, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, mas estou precisando pensar diferente, estou pensando em produzir alguma coisa diferente para o futuro. E aí eles estão vendendo muito no B2B, que é algo sem sombra de dúvidas muito legal, mas mais do que isso, uma visão diferente para o negócio, uma visão de que essa, como que eu posso dizer, essa cultura trazida pelo pai durante esses 30 anos, ela sem sombra de dúvidas trouxe até aqui, trouxe nesse nível, mas a gente vai, como se diz, precisar de uma nova cultura. Chegou mais uma amiga filmando aí para ver o nosso trabalho. Tudo bem, colega? Obrigado, obrigado. Bom demais ver o nosso trabalho impactando a vida das pessoas. Obrigado pela presença aí por acompanhar. Então é isso, turma. Nossa ideia hoje é desenvolver os sócios dessa empresa, mudar um pouco produto, margem, público-alvo, loja física, exposição dos produtos, a forma como tudo isso vai acontecer. E vocês vão entender no meio do caminho o desenvolvimento pessoal, a parte de proteção da marca deles e tudo que junto dá proteção para sustentar o crescimento, que é o que a gente faz aqui. Então, bora lá? Começar mais um dia? Ô, turma, começando aqui, né, a tarefa, a loja fica bem na esquina da João César com José Faria. Uma coisa que tem acontecido e que eu acredito, posso até perguntar para os clientes, que pode estar mexendo muito, né, no desejo deles de se movimentarem, óbvio, resultado, tanto vender mais quanto ter maior margem de lucro, está cada dia mais difícil, com a economia difícil, quanto a dificuldade que a gente vê com o comércio de porta. Eu estou te falando das duas principais avenidas da cidade, onde o comércio sempre foi uma potência. Hoje, a gente vê várias lojas fechadas. Nós estamos falando que aqui em 50 metros da principal esquina da cidade, uma das principais esquinas da cidade, nós estamos vendo aqui pelo menos 8 lojas com placa de vende-se e de aluga-se, ou seja, não sei se isso é uma crise econômica, mas fato é que quem está empreendendo, que ainda está com garra, tem que pegar para fazer alguma coisa diferente. Entrando na pauta, eu falei com vocês que era, né, uma empresa de utilidades, então vocês estão vendo aqui, desde a porta, churrasqueira, filtro de barro, panelas industriais, então muita coisa, tanto para indústria quanto para residência. Uma das coisas que quando eles me contrataram, eles me informaram, é que estavam incertos se o caminho do futuro ele era o mesmo do presente. Eu falei, certamente não é. O que te faz chegar até aqui normalmente não é o que te leva para o próximo nível. Então, para mim, para o meu padrão de consumo, eu sempre perguntei, eu sou o público-alvo? Pô, seria. Eu não costumo vender para pessoas com seu padrão, gente mais jovem, gente que gosta das coisas um pouco mais premium, mas seria sim o meu público-alvo. Eu faço questão de deixar esse disclaimer porque vocês vão me entender à medida que a gente for avançando com a tarefa de atendimento desse cliente, vocês vão perceber que até cogitar levar essa loja para uma outra localização
para aí sim o produto ser bem visto, para o perfil das pessoas ser mais, né, atraído, chegar mais próximo. Isso vai acontecer nessa jornada de consultoria que a gente está fazendo. Então, disposição de produto, então é tudo, desde desenvolvimento da pessoa, proteção de marca, treinamento, mudança de produto, mudança de loja, mudança de posição da loja perante o mercado, aproximá-la, né, daquele modelo de shopping, de estar mais perto de outras lojas que já atraem um pouco de público, para que eles consigam vender para um público que não só eles trazem. A gente sabe o tanto que prospecção está difícil hoje. Então chega aí, vamos ver se os meninos estão aqui. Você dá para ter uma noção, isso aqui, inclusive, no Clube do Livro, quem lembra do nosso Clube do Livro, né? 2 dos sócios aqui participaram lá conosco, a gente falava muito disso, de suplar, de ver a mesa pronta, de ver tudo meio, né, já em condição de recompra. Ao invés de eu entrar aqui querendo um talher, eu já entro aqui basicamente querendo compor minha mesa inteira. Então isso aqui são parte, né, das dicas e das contribuições. Não tem nada que é mérito nosso, tá? A gente não tem vaidade nenhuma nesse sentido, mas a gente gosta sempre de, como se diz, colocar um pouco da nossa inteligência a favor do cliente e entender também qual que é a visão do cliente, como que a gente pode participar da construção, da visão atual que ele tem e da construção de futuro que ele estima ter. Então, aqui já é um belo referencial. Por aqui nós já encontramos um dos muitíssimo bom dia ainda. Seja bem-vindo. Seja bem-vindos. Gostei, já acertou aí um slogan. Ó. Que bom. Aqui, muito feliz na visita de vocês. Aqui, já percebi umas alterações consideráveis aqui, hein? Estamos migrando. Estamos mudando um pouco a mentalidade, né, devagarinho. Muito bom. Filipão, eu sei que seu pai já tinha, né, antes do falecimento, tem, né? Vamos. Nós já temos aí quase 4 décadas, né, de envolvimento com o mercado de utilidades de maneira geral. É perceptível, para mim, não sei se para o grande público, que assim, tudo muda, mas esse mercado, do meu ponto de vista, é o que, sei lá, eu nem enxergo mudança, ou nem imaginei que mudasse. Até eu mudar em 2020, eu querer não mais a panela que eu usava na casa da minha mãe, mas uma panela já com um pouquinho de silicone, uma, sei lá, uma air fryer com alguma coisinha, uma praticidade, né? Como se diz, algo além do objetivo único, que é cozinhar. Beleza, cozinhar todas fazem. Eu tenho sentido muito isso. Você enxerga que o consumo hoje está mais focado na facilidade do que na necessidade básica, ou seja, a necessidade básica todo produto faz, mas o consumo mesmo, essa colher ela faz isso, mas também faz isso, ela faz isso, mas ela dura mais, ela faz isso, mas ela não agarra, ou seja, diminui na limpeza, no danificar da peça. É isso que você traz como talvez principal alteração dos últimos tempos aí no seu mercado? 2 variáveis, né, que mais mudaram aqui nesses tempos para cá. Primeiro ponto que é a pandemia, que mostrou que todo mundo pode morrer, né? Infelizmente, aí isso veio mudando o perfil de consumo. E outra coisa também, como você mesmo mencionou, a praticidade. Hoje, antigamente a dona de casa ficava por conta do lar. Hoje não, ela está trabalhando, está operando, ela está no corporativismo também. Então, meu irmão mencionou algo interessante, que um amigo dele, ele tem uma air fry, uma panela de feijão e uma panela elétrica para arroz. Ele chega em casa, ele liga a air fry, ele liga a panela elétrica, ele liga a panela de feijão e vai tomar banho. Então já está tudo sendo pronto, tudo preparado. Então, antigamente, ainda tem, né? Ainda a gente vê hoje que está mudando um pouco do conceito também. Está tendo uma regressão, ou uma progressão, dependendo do ponto de vista, que as pessoas estão vendo a cozinha de outra forma. Que a cozinha vem para trazer o quê? Comunhão, vem trazer mesa. Eu não tinha essa visão, irmão. Falando, não tinha. Eu, assim, de fato, casa era um lugar de eu passar, repousar e voltar a trabalhar. Então agora, quando eu vejo um suplar, por exemplo, que eu viro e falo assim, caralho, tem um prazer ao entorno do negócio. Eu aprendo isso no convívio com vocês, inclusive. Eu falo que loucura, é local de comunhão. Exato. Comida é sentimental pro brasileiro. Exato. Aí você trazer um pouco mais de, não sei se é enfeite ou utilidade, né? Como você diz, antes minha mãe tinha uma panela que ela fazia o arroz, o feijão, tudo na mesa. Agora você tá falando que o brother tem 3 panelas diferentes, elas trabalham por ele enquanto ele vai viver a vida dele e fazer a parte mais importante. Isso é novo pra mim, cara. Eu não sei se o grande público tem essa noção de que mesa é cozinha, é comunhão, que é sentimento, não. Se quiser... E nós da geração Y, a gente é a mesma idade, nós da geração Y estamos vivendo isso agora, porque tá casando, tá tendo filho, quer trazer valores pros filhos, às vezes coisas que a gente não teve, né? Meu pai trabalhou muito, seus pais, eu conheço sua história, seus pais trabalharam muito, então eu vi meu pai só hoje a gente tem esse conceito, né? Eu cresci vendo meu pai na horizontal, ele chegava, eu tava dormindo, ele saiu, eu tava dormindo, porque ele tava ali para batalhar. Então a gente sabe que a geração X antes da nossa batalhou muito, e a gente já debateu sobre isso. Sim. Também, que a gente carrega
alguns valores dessa questão de trabalho. Então hoje com filho, você com 2, eu com 2 filhos, a gente sabe também o quanto é importante a gente levar os valores de mesa, a gente estar junto, a gente ter tempo de qualidade, né? A gente está vivendo agora uma geração diferente e a cozinha está mudando. E essa mudança de cozinha que está sendo o nosso diferencial e está sendo também desafiador, mudar uma cultura, porque o mais difícil de ser um herdeiro é ser um sucessor. Você trazer legado para algo é difícil demais. Você começar algo do zero, na minha percepção, é mais fácil e menos responsabilidade, porque a responsabilidade é só sua. Meu pai passou um bastão para nós, hoje somos 3 irmãos, 3 sócios, passou um bastão para nós de uma responsabilidade de um legado. Então, como você mesmo mencionou, né? Tem o nome dele na placa, o nome né? dele. Se der errado, ele fez a parte dele. A nossa não fizemos a nossa. Então agora é transcender isso, trazendo essa cultura de utilidade para a nossa geração. Vocês lidam bem com esse peso, irmão? Porque eu não lido, não. Eu gosto bem de ter sido desgarrado e de poder errar por mim, sabe? Não ter o nome do meu pai na placa. Você e os sócios aí, os irmãos, vocês lidam bem? Ou isso é um peso? Putz, eu tenho que fazer, minha margem de erro é menor, tem nome do meu pai, tem uma história por trás. O legal disso é que isso foi um júnior, porque eu vim de outro mercado. Eu acabei entrando aqui, empreendi com meu pai no começo, fui para a indústria, fiquei 7 anos na indústria e voltei para cá. Foi bem desafiador esse retorno. Se quiser atender, pode ficar à vontade. Tá? Aqui Aqui é freestyle. né? Devido utilidade, Felipe, bom dia. Vai lá, é isso aí. Bom que a gente já muda o fundo aqui, que tem muita coisa aqui que é bastidor. E aí? O mais difícil, o que nos une, na verdade, é o fato de ter um pai. Porque eu acho que se meu pai não tivesse educado a gente, meu pai sempre falou assim, ó, Felipe sabe fazer dinheiro, Daniel sabe organizar as coisas, Larissa sabe reter. Então ele atribuiu cada uma função, ele já foi fazendo a gestão para que ele saísse daqui. A gente não esperava que ele ia sair dessa forma, né, indo para a eternidade, mas ele deixou a gente preparado já, e meu pai sempre preparou a gente para a perda. Ele falava, Felipe, ó, não vou estar aqui para sempre, Larissa, eu não vou estar para sempre, Daniel, não vou estar para sempre, a vida é uma só, a salvação individual, busca a sua. Sempre bateu nesses pontos conosco. Então isso trouxe mais leveza nessa transferência de legado. Hoje eu entendo, até comentei isso com o Gabriel, eu entendo muito hoje ver casas abandonadas, lotes, vidas onde teve vida não tem mais. Porque não foi transcedido e não foi unificado esse legado. A gente participou disso aqui desde o começo. Meu irmão tem o quê? 27 anos, o Daniel tem 27 anos, conserta a panela desde os 12 anos de idade. Ele já tem sendo que na nossa geração a gente não trabalha desde os 12 anos, né, cara? Nossa geração começou a trabalhar 17, 18 anos. Exato. Porque o Daniel, como a gente mudou de casa, meu pai foi empreender com 49 anos, olha que doideira. 49 anos ele vendeu o nosso apartamento, eu e o Gabriel éramos vizinhos no conjunto. Ele vendeu esse apartamento, foi taxado de doido. Muita gente falou, cara, você tá louco, vai vender a única coisa que você tem, né? Que a gente tem essa cultura errada também de achar que a casa é a única coisa que a gente tem, que casa é vida. Não, vida não é casa. Vendeu, empreendeu, comprou uma casa muito inferior ao que a gente tinha, e hoje a gente investiu na loja, e hoje a gente colheu fruto, compramos casa, compramos carro, compramos um tanto de coisa, com ele empreendendo aos 49 anos de idade. O famoso passo atrás, né? Que gerou um pulo lá na frente. Exato. Muito bom. E desafiador, né? Empreender com 3 filhos, uma esposa e toda uma responsabilidade de casa, e você saindo para empreender. Então ele confiava tanto no que ele fazia, tanto no que ele tinha, que ele é conhecido aqui na região, e no mercado de utilidade ele tinha mais de 40 anos, então ele falou, cara, eu vou parar de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim mesmo. Então, esse muito doido. E nós estamos falando de anos 80, 90, né, turma? Então, assim, não sei se vocês têm noção, você vê, eu comecei a trabalhar em 2007, o salário mínimo era, sei lá, R$400, R$500. Então, assim, não sei se vocês se recordam, acho que a turma que assiste aí deve ser um pouco mais nova. Porra, se salário mínimo em 2007 fosse R$400, nos anos 90 e poucos era R$180. Vocês imaginam antes da abertura da economia exterior? Ou seja, não tinha China, Shopee, TikTok Shop, Mercado Livre, entrega na porta, não. Quem quisesse uma panela nova tinha que sair de um bairro de 30 quilômetros daqui e pisar aqui na loja. Olha o tanto que muda tudo, né? Meu pai falava que antes da abertura, que a gente tem entre os shoppings, Itaú, Power Shop e Big Shop aqui na região do Eldorado. Ele comentava que antes da abertura do shopping, que vinha da Dalto com o Big Shop na época, as lojas de rua vendiam em torno de R$7 mil naquela época, por dia. R$7 mil dia. E se a gente tá falando salário mínimo é R$300. Era um baita. Então, o dono de uma loja de utilidade, ele tinha uma rede
Normalmente ele tinha 4 lojas no centro e lojas espalhadas em outros bairros, porque o grande público estava no centro. Que a gente tinha aquela cultura, vou na cidade. Nossos pais ainda Era assim falavam, mesmo. vou ali na cidade. Isso acabou. Hoje você vai na Shopee, hoje a entrega do Mercado Livre é full, você compra hoje, aumenta na sua casa, então o mercado mudou. Que tem cliente lá, se quiser atender, eu sei que eu vim no horário ruim aí, horário de almoço, Não. mas pode ir tranquilo aí que eu faço questão de... Vai. Turma, o que eu acho mais sensacional nisso aqui é porque eu sempre falo, né? O tanto que as experiências que a gente tem moldam a nossa vida e o tanto que a gente não pode ser só um advogado, só um vendedor. No meu caso, eu sou um advogado que eu já fui DJ. Eu sou um advogado que eu sou atleta amador de vários esportes e eu trago tudo, absolutamente tudo que eu tenho de experiência, eu trago em complemento à advocacia. Então eu não sou só pai, eu sou um pai com conhecimento disso, 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 eu sou advogado com conhecimento disso, disso, disso. Eu frequentava aqui quando era criança, confesso que com meus pais, tinha nenhuma referência do que era bom, ruim, o que era útil para quê, não fazia ideia. Voltei a frequentar agora, sei lá, talvez 6 meses atrás, e depois que a gente começou, né, a fazer essa parceria, essa consultoria, que a GNA veio atender a Bem-vindos aqui, eu começo a perceber o tanto que o Felipe começou a colocar a identidade dele aqui dentro. Eles todos, né, de maneira geral. Falando especificamente do Felipe, porque eu tenho visto aqui muita coisa industrial. Eu tô vendo, né, um liquidificador. Algum de vocês tem um liquidificador de alumínio desse aqui de, sei lá, 3 ou 5 litros? Não. Esse aqui deve ser um liquidificador de R$ 2.000. Isso aqui só faz sentido para empresa. Mangueira de gás, coisa densa, sem som de dúvida, isso é feito para a indústria. Muitas panelas que eu vi ali fora, que são panelas de 8 litros, de 10 litros. Não sei como é que chama, espremedor de laranja, suco, etc. Coisa de inox, ou seja, isso aqui não é para casa. Olha o tamanho dessa espumadeira. Algum de vocês aí tem uma espumadeira desse tamanho? Está fazendo 100 marmita por dia? Não tá. Então, claramente, isso aqui é de empresa. Então, assim, eu percebo que uma das principais causas de sucesso, pelo menos no meio onde que eu interajo, nas pessoas, né, que eu enxergo, ou que eu participo, ou que eu enxergo, é a identidade. Mais do que vender utilidade, de tudo que eu sei, de tudo que eu dou conta de fazer, de tudo que eu já vivi, o quanto que isso tudo dá um pouco mais de fundo para aí sim eu ser eficiente. O Felipe consegue entender a dor de uma indústria que talvez tenha ali 100, 200, 300, 500 refeições para fazer por dia. Por quê? Porque ele estava dentro da indústria. Ele mexia com máquina de solda para grandes empresas. Então, de Mannesmann, Valorec, todas, Magnésio Marelli e várias, eu escuto o Felipe falar. Garrafa de café lá, que ele está na mão ali agora, que claramente é para a indústria, é para a empresa. Isso não é para a CPF. Então, assim, uma dica, né, que me soou muito bem quando eu tive no passado e que hoje me ajuda muito a gente precisa colocar identidade nas coisas. A gente não é a nossa profissão. A gente é o que a gente é. E a nossa profissão só se torna agradável para o mercado quando dá para perceber pela profissão, pela sua entrega, pelo seu produto, quem é você que está fazendo essa entrega. Então aqui, agora, começa a me dar essa sensação de que agora tem identidade. Essa parte da indústria, a parte de manutenção, que eu sei que o Daniel faz. Então, hoje eu enxergo identidade. Hoje eu já não olho para isso aqui mais como uma empresa do bem-vindo, falecido, né, que a gente vai fazer de tudo aí para compor esse 2026, 2027, mantendo, né, em honra tudo que ele construiu. Mas legal demais. O Felipe tá acabando ali, a gente já volta para falar mais 25 centavos antes de passar para a próxima etapa. Valeu? Legal, turma. Esse cliente que o Felipe está atendendo, ele é de uma construtora grande aqui da cidade, construtora que bate de frente aí com a MRV, ele citando, né, a dificuldade que empresas de grande porte como a dele tiveram na transição de pequena para grande, e o Felipe fez questão de ratificar, né, de contar, aliás, o Felipe contou e o cliente ratificou, que quando a empresa chega nesse nível, é difícil achar fornecedor para esse tipo de acessório, para esse tipo de produto com nota fiscal. Ou seja, o mercado de utilidade ele é tão amador ou informal, normalmente pequenas empresas, que emitir uma nota para poder vender para uma pessoa jurídica não é impossível, mas é desconhecido, é incomum. Você entra na loja de utilidades não se tira nota fiscal. E aí olha o tanto que a visão do Felipe de atender a indústria coloca bem-vindos numa posição muito melhor. E aí vocês vão entender o que a gente está projetando, né, para os próximos anos aí, que é um passo bem mais adiante, num lugar caro, numa loja grande, outro público, outro tipo de perfil, outros canais de venda. E aí, como se diz, né? É a identidade da Bem-vindo. É a identidade que a gente vem aqui para tentar
né, como se diz, garantir que ela esteja à vista para todo mundo. E para vocês que estão aí aprendendo sobre negócios, tanto para saber como que a gente pode te ajudar no seu negócio, como saber como que você pode ser treinado, nem que seja pelos nossos vídeos gratuitos aqui, para fazer melhor o seu negócio também. Olha a diferença de ser pequeno e ser grande. Olha o tanto que quando a gente é grande, a gente tem que preocupar mais com burocracia do que com venda e entrega. Normalmente, se a pessoa está falando de venda ou de entrega, normalmente a empresa é pequena. Se ela já está preocupada com estratégia, com economia tributária, com formalidades, com regulatórios de cada seu setor, muda um pouquinho o cenário, né? E aí, sua empresa é grande ou pequena? A gente aqui costuma tirar empresas do estágio pequeno, médio e levar para o grande. Bora pra gente? Turma, acabei de fazer a visita presencial, já consegui ver algumas coisas, anotar outras, reconhecer desejos, padrões do cliente e a partir de agora vamos lá para o escritório, né, fazer uma reunião com os sócios para tentar entender as principais dores, a expectativa de futuro e como que a gente vai compor, né, esse projeto que tende a mudar muito aí na estrutura da empresa nos próximos anos. Então, obrigado pela receptividade, aguardo vocês no escritório, o café leva minha conta. Valeu! E a garrafa é comigo. Vai, bom pra todo mundo pra você ver. Vambora.